Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Palavra de Deus, neste domingo, sugere-nos o deserto como lugar de encontro com Deus e onde nós aprendemos com Jesus a vencer, a resistir todas as tentações do mal. E desta forma, sermos fiéis à aliança que Deus, através de Jesus, fez com toda a humanidade. Para melhor e mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse a Noé e a seus filhos: estabelecerei a minha aliança convosco, com a vossa descendência e com todos os seres vivos que vos acompanham. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens que estão convosco. Todos quantos saíram da arca e agora vivem na terra. Estabelecerei convosco a minha aliança. De hoje em diante, nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e nunca mais o dilúvio devastará a terra. Deus disse ainda: este é o sinal da aliança que estabeleço convosco e com todos os animais que vivem entre vós, por todas as gerações futuras. Farei aparecer o meu arco sobre as nuvens. Será um sinal da aliança entre mim e a terra. Sempre que eu cobrir a terra de nuvens e aparecer nas nuvens o arco, recordarei a minha aliança convosco e com todos os seres vivos. E nunca mais as águas formarão um dilúvio, para destruir todas as criaturas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade para os que são fiéis à vossa aliança. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade para os que são fiéis à vossa aliança. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me as vossas veredas. Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade para os que são fiéis à vossa aliança. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Lembrai-vos de mim segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade
para os que são fiéis à vossa aliança. O Senhor é bom e reto, ensina o caminho aos pecadores, orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer a sua aliança. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade para os que são fiéis à vossa aliança. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu de uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Foi por este Espírito que ele foi pregar aos espíritos que estavam na prisão da morte e tinham sido outrora rebeldes, quando, nos dias de Noé, Deus esperava com paciência, enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, 8 apenas, se salvaram através da água. Esta água é a figura do batismo, que agora vos salva. Não é uma purificação de imundície corporal, mas o compromisso para com Deus de uma boa consciência, pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, tendo sob o seu domínio os anjos, as dominações e as potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Palavra da salvação. O deserto é um lugar por excelência de encontro com Deus. Mais do que um lugar físico, este deserto a que Jesus foi conduzido a estar durante 40 dias é um estado de alma de quem abre o seu coração a Deus e deixa-se guiar pela ação do Espírito Santo. Tal como Jesus, nós somos hoje, pela palavra que escutamos, desafiados a fazer deserto, a estarmos disponíveis para escutar o que Deus tem a dizer a cada um de nós. A simplesmente termos tempo para estar com Deus e em Deus. Nós somos muito devotos do Espírito Santo, mas
nestas horas é que nos apercebemos se somos de facto devotos do Espírito Santo de Deus ou do Espírito Santo de sopas e folclore. Porque nesta hora o Espírito Santo pede-nos para que cada um de nós, ao olhar para a sua vida, veja que tempo de intimidade com Deus, qual é a qualidade deste tempo de intimidade com Deus que está a ter. A oração também necessita de ser disciplinada, de ter regras, de criar hábitos, porque senão, e por mim falo, nós deixamos sempre para mais tarde o momento de rezarmos. Quando não criamos um hábito, quando não disciplinamos a nossa vida de oração, aparentemente há coisas mais urgentes para fazer do que rezar. Portanto, a Quaresma é sentirmos também impelidos pelo Espírito Santo para reorganizarmos a nossa vida de oração. É porque a oração fortalece-nos, a oração esclarece a visão que temos das coisas, das pessoas e do mundo. A oração ajuda-nos a optar por Deus e não pelo mal. Porque, tal como Jesus, é também no silêncio, é também nesta intimidade conosco e com Deus que nós somos tentados pelo mal. Tentados a não ser fiéis à vontade de Deus, a quebrar esta aliança que Ele fez conosco de amor eterno. Somos tentados neste tempo de pandemia, de um modo mais intenso, a desanimarmos, a perdermos a esperança, a tornarmos indiferentes para com quem sofre. Porque são tantos os números, são tão grandes os números de mortes, de doentes, de pobreza, que nós podemos cair na tentação de ver só números e não ver por trás destes números os nossos irmãos que estão a sofrer. Portanto, nós, como Jesus, devemos fazer esta experiência de deserto que nos fortalece e nos leva a caminhar em direção a Deus e aos irmãos. O Evangelho diz-nos que, depois de João ter sido preso, é sinal de que Jesus sabia que João tinha sido preso e, mais do que isto, sabia que podia ter a mesma sorte. João foi preso porque estava a anunciar a boa nova do Evangelho. Então, mesmo sabendo que ele corria este risco, Jesus não teve para sempre no deserto. Foi pregar o Evangelho sem medo. Foi levar esperança. Foi levar vida àqueles que estavam na sombra ou nas sombras da morte. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Este anúncio que Jesus levou a todos durante a sua vida pública é o mesmo anúncio que o Senhor nos faz sempre, mas agora de um modo especial no início desta Quaresma. Arrependei-vos. Arrepender significa tomar consciência de que há opções que nós estamos a fazer
que não estão bem feitas. Há opções que nós estamos a tomar na nossa vida que são um descarado serviço ao mal e às suas forças. Então, é preciso identificar, tomar esta consciência, arrepender-nos e pedir perdão a Deus, acreditando que o Evangelho é de facto a fonte de onde todos nós devemos beber para saciar a nossa sede de viver. Como há pouco cantávamos, nem só de pão vive o homem. A palavra de Deus também nos alimenta. A palavra de Deus é de facto o que nós necessitamos. É a presença de Deus vivo em nós, na nossa vida, que nos quer conduzir a esta Páscoa eterna, preparando-nos agora para esta Páscoa próxima. Por último, deixai-me recordar, irmãos, que além da oração, o jejum e a partilha, a caridade para com o próximo, são também práticas da vida cristã que nós devemos reforçar neste tempo. De modo particular, este ano chamo a vossa atenção para que este ano a renúncia quaresmal, por indicação do nosso Bispo, é a favor das vítimas desta pandemia. Todo o dinheiro que nós juntarmos será entregue ao Fundo de Combate à Pobreza e à Cáritas da nossa Diocese para que possam ajudar os nossos irmãos que estão mais afetados economicamente com esta pandemia. Mas atenção, que a renúncia quaresmal não é uma esmola, não é dar um dinheirinho para que possamos enviar para estas pessoas. A renúncia quaresmal é uma atitude concreta de quem voluntariamente se priva, se abstém de alguma coisa, de algum alimento, de uma roupa, de um capricho, de alguma coisa que não seja essencial para a sua subsistência e que, com este dinheiro que não foi gasto, mas que nós queríamos gastar, este dinheiro nós levamos vida aos nossos irmãos. Não é, deixa-me ver o que é que eu tenho no bolso e depois, quando chegar ao fim da quaresma, colocar na caixinha da renúncia quaresmal. Não é este o intuito. Porque todas estas práticas quaresmais, quer o jejum, quer a quaresma, quer a abstinência, a partilha, a oração, tudo isto tem que ter o sentido do nosso irmão. Papa Francisco diz mais ou menos isto. O jejum não é apenas não comer pão. O jejum também é partilhar o pão com o irmão. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos.
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professam só o batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, voltemo-nos para Deus, rezando pela Igreja e pelo mundo, dizendo cheios de confiança: renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos ministros da Igreja e pelos fiéis, para que escutem os apelos feitos a todos, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Oremos ao Senhor. Pelos que vivem na solidão e na tristeza, e pelos humilhados, dispersados e esquecidos, para que em Deus encontrem o que procurem, oremos ao Senhor. Pelos cristãos que iniciam a Quaresma, para que na oração, na partilha e no jejum se preparem para a celebração da Santa Páscoa, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que fizeste uma aliança com todas as gerações, com a descendência de Noé e com os seus vivos, concedei-nos a graça de descobrir que só em vós se encontra a fonte do amor e da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Jejuando durante 40 dias, ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo, João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos e nossos irmãos, Luís da Silva Massinha, Maria de Lourdes do Rego Borges, e todos a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. No só coração e numa só alma, digamos como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Saciados pelo pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade. Nós os pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos, no próximo fim de semana serão distribuídos pelas casas da nossa comunidade os envelopes para a contribuição do culto. Sei que para alguns este ano pode ser um ano mais difícil de cumprirem com este dever. Para a maioria, eu penso que a dificuldade será semelhante, a dificuldade e a facilidade será semelhante aos outros anos. Sabem que a regra é esta: quem tem muito, dê muito. Quem tem pouco, dê pouco. Quem nada tem, conte com a nossa oração e com a nossa ajuda. Mas ainda mantenho a esperança, ano após ano, de que alguém tem um colchão de folhas, dinheiro a estragar-se. Então, esta fortuna que está neste colchão de folhas, que seja distribuído. Porque o dinheiro em si não é coisa boa, mas também não se deixa estragar, não é? Portanto, apenas estou a brincar para suavizar este apelo, mas, de facto, que todos contribuem em consciência, porque também é deste contributo, neste ano em que as receitas da paróquia serão novamente muito poucas, será deste contributo que podemos assegurar as despesas correntes da nossa comunidade paroquial. A continuação de um santo domingo para todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.